Olá, terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. Conforme prometido, essa é a terceira videoaula. Nessa videoaula eu vou resolver com vocês os exercícios da apostila. Então nós tivemos aí na apostila vários exercícios de fixação para vocês treinarem. E eles servem de embasamento para vocês fazerem a lista de atividades. Ok? Vamos lá então. Pode pegar sua apostila e vamos acompanhando. O ideal é que você assista essa videoaula após ter tentado fazer todos os exercícios, tá? Sempre procurando fazer o exercício, nem que seja errado, mas que você não deixe de fazer, tá ok? Considere 3 cidades A, B e C de forma tal que existem 3 estradas ligando A a B. De A até B eu tenho 3 estradas. 1, 2, 3. E 2 caminhos ligando B a C. 2 caminhos de B até C. Posto isso, nós queremos saber o seguinte. A. De quantas formas podemos ir de A até C, passando por B? Então, vamos lá. Solução. Letra A. Quando eu vou de A até C, passando por B, se você for pensar aqui, você vai tomar 2 decisões. Qual caminho eu vou escolher para ir de A a B? E que caminho eu vou escolher para ir de B até C? Quando eu vou de A até B, eu tenho 3 opções para escolher. Quando eu vou de B a C, eu tenho 2 opções. Ou seja, existem 6 caminhos possíveis. Tudo bem? 6 caminhos possíveis. Vamos à letra B. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C, passando por B, e voltar para A novamente, passando por B? Ou seja, ele vai de A, passa por B, vai a C. E ele volta por B e vai para A. Então, ele vai de A a C e de C a A. Vamos lá? Então, vamos ver primeiro, a gente tem que ver quais decisões eu tenho que tomar para fazer todo esse percurso. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou de A até B. Então, eu vou tomar uma decisão. Vou colocar aqui que caminho eu vou usar para ir de A até B. Agora, eu quero saber por que caminho eu vou seguir para ir de B até C. Outra decisão. Então, outra decisão, outra ação que eu vou fazer, né? De B até C. Agora, eu quero voltar. Se eu estou em C e quero voltar para A, eu tenho que escolher qual caminho eu vou seguir de C até B. Então, vou tomar outra decisão. Que caminho de C até B? E quando eu estiver em B, qual caminho eu vou seguir de B até A? De B até A. Então, vou tomar ao todo aqui 4 decisões. Para ir de A a B, eu tenho 1, 2, 3 opções. De B a C, eu tenho 2 opções. Agora, quando eu vou voltar de C até B, eu tenho 2 opções. E de B até A, eu tenho 1, 2, 3 opções. Ok? Multiplicando aí. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Ok? E, finalmente, a letra C. De quantas formas diferentes podemos ir de A até C, passando por B, e depois voltar para A sem repetir estradas e novamente passando por B? Olha, a situação é a mesma. Eu vou tomar 4 decisões. É uma repetição praticamente. De A até B, de B a C, de C a B, de B a A. Só que tem um detalhe. Eu não posso repetir o caminho. Então, vamos pensar um pouco mais aqui. Vamos apagar isso aqui, esse rascunho, para ficar melhor da gente visualizar, certo? Vamos apagar aqui tudo, deixar ele bem limpinho, para ficar bem fácil a visualização.
Então vamos lá. Quando eu vou escolher o caminho de A até B, eu tenho 3 opções. Então, repetir. E aí eu escolhi uma, vamos supor que eu escolhi uma delas. Vamos supor que eu escolhi essa aqui, por exemplo. Tá? Agora eu estou em B, eu quero ir até C. Existem 2 opções de novo. Então você vê que é uma repetição. Vamos supor que eu escolhi esse caminho. Só um caminho aqui de exemplo. Quando eu estiver no C e quiser voltar para a cidade B, eu não posso repetir o caminho. Ou seja, esse caminho que eu fiz, eu não posso seguir por ele. Então ele está bloqueado. É uma restrição. Então sobrou apenas uma opção. Quando eu estiver voltando agora, estando na cidade B, em vez de ter os 3 caminhos, um deles eu já fiz, eu não posso repetir. Então sobram apenas 2 opções. Multiplicando tudo isso, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então eu tenho 12 caminhos possíveis. Alguma dúvida? Bom, com isso a gente finaliza o primeiro exercício. Vamos ao próximo. O construtor dispõe de 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 cores consecutivas não possuam, 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades de pintura. Ele pinta a primeira de verde, depois amarelo, bege, verde e cinza. Aí ele pinta. Deixa eu fazer um exemplo melhor aqui. Verde, amarelo, bege, verde e cinza. Note que eu não tenho 2 casas vizinhas com a mesma cor. Olha, bege, verde, verde e cinza. Verde, bege, bege, amarelo, amarelo e verde. Olha embaixo também. Verde e cinza não são da mesma cor. Cinza e verde também não são da mesma cor. Verde e bege também não. E bege e cinza. Tá claro? Quantas são as possibilidades? Lembra que você se coloca na posição de quem vai pintar a casa. Você vai pintar a casa, você tem cores. Quantas decisões você vai tomar? Quantas ações você vai fazer? Você vai ter a ação de pintar 5 casas. Ou seja, são 5 decisões, 5 ações a serem tomadas. Que cor eu vou escolher para a casa 1? Qual é a cor da casa 2? Qual a cor da casa 3? Qual a cor da casa 4? E qual a cor da casa 5? Quando eu vou pintar a primeira casa, eu posso pintar de qualquer cor. Eu tenho uma opção, 2, 3, 4. 4 opções. Então, eu posso escolher qualquer uma das 4. Não existe nenhuma restrição. Quando eu vou pintar a segunda casa, eu sei que eu não posso repetir a que eu usei na primeira casa. Não posso repetir a cor da casa anterior. Porque se eu repetir a cor da casa anterior, eu vou ter 2 casas seguidas com a mesma cor. E é isso que ele não quer. Ele quer que eu pinte as casas dispostas lado a lado e cada casa seja pintada com apenas uma cor e 2 casas consecutivas não possam ter a mesma cor. 2 casas consecutivas são 2 casas vizinhas, tá certo? Então, ao invés de ter qualquer uma das 4 cores, se eu já usei uma na primeira casa, vão sobrar 3 na segunda. E eu vou usar essa mesma ideia nas outras. Eu teria 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege. Só que uma eu já usei na casa anterior. Vamos supor que eu usei essa. Então eu não vou ter mais 4 opções. Eu vou ter 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Em vez de ter as 4 cores para escolher, uma que eu usei aqui antes, eu não posso usar de novo. Então sobram 3. Assim como na última. Pelo princípio fundamental da contagem, vamos multiplicar. Vou fazer a conta aqui. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108. 108 vezes 3, 324.
existem 324 formas diferentes de pintar as casas. Ok? Próximo. Em um computador digital, um bit é um algarismo 0 ou 1 e uma palavra é uma sucessão de bits. Por exemplo, todas as possíveis palavras de 2 bits são 00, 01, 10 e 11. Qual o número de palavras distintas de 32 bits? Olha, se eu tenho 2 bits, isso quer dizer que eu tenho duas casas. Melhor chamar aqui de bit 1, bit 2, né? Certo? Então, tem duas opções para a primeira casa e duas opções para a segunda. Nota que são 4 opções. Realmente, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é o exemplo que ele deu. Você vê que realmente, se tiver 2 bits, são duas decisões. Se eu vou usar 01 na primeira, 01, ou se eu vou usar 01 na segunda. 2 vezes 2, 4. Você confere aqui que realmente é isso. Agora, se a palavra tiver 32 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não vou fazer 32 vezes isso. Reticência, que eu não sou bobo, e ponho aqui a 32ª. Então, aqui é a primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a 32ª casa, que são 32 bits. Pode ser 01, duas opções. 01, 01, 01, 01 e assim sucessivamente. Na matemática, você tem o mesmo número se multiplicando várias e várias vezes. Eu posso reduzir isso a uma potência. 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32. É uma conta muito grande, não cabe na calculadora. Eu vou deixar representado dessa maneira. 2 elevado a 32. Nem adianta tentar fazer essa multiplicação, ok? Próximo. Desculpa. De quantas formas se pode dispor 4 pessoas em fila indiana? Eu tenho 4 pessoas e eu quero colocar na fila. Eu tenho aqui a pessoa A, B, C, D. Coloquei as 4 pessoas na fila. Eu poderia ter colocado a pessoa A, depois a pessoa B, depois a pessoa D e aí a pessoa C. Eu poderia ter começado com a pessoa C, depois a pessoa B, depois a pessoa A, depois a pessoa D. Ou seja, de quantas formas diferentes eu posso fazer isso? A gente tem que ver quantas decisões eu tenho que tomar. Como tem que colocar 4 pessoas em uma fila, eu tenho que escolher 4 posições diferentes. Quem fica na primeira posição, na segunda, na terceira e na quarta. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4 opções. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. Tudo bem? Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Eu tenho 24 maneiras de dispor essas pessoas na fila. Tudo bem? Próximo. Quantos são os números de 3 algarismos? Vamos escrever aqui alguns exemplos. A gente se coloca na posição, imagina que eu tenha que escrever números de 3 algarismos. Eu poderia escrever aqui o 100, 101, 239, 428, 333 e assim sucessivamente. Se eu ficasse aqui escrevendo, quando eu escrevo um número desses, quando eu vou escrever um número qualquer nessa regra que ele me deu, quantas decisões eu vou tomar? Eu tenho que escolher qual é o algarismo que eu vou usar na centena, que algarismo eu uso na dezena e qual algarismo da unidade. Quando eu escolho a centena, lembra que eu posso usar qualquer algarismo. Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 opções. Só que sempre vale lembrar, nesse tipo de problema, eu não posso usar o 0 na primeira casa. Porque se eu escrevesse aqui o número 038,
esse número não tem 3 algarismos, ele é o 38. Isso aqui não conta. Então, na primeira casa não pode ser 0. Por isso que a gente sempre, nesse tipo de problema, exclui o 0 da primeira casa. Senão, não vai ser um número de 3 algarismos. Ok? Então, em vez de ter as 10 opções, eu tenho apenas 9 opções. Note que isso aqui não é que eu estou escolhendo o algarismo 9 e estou formando o número. Isso aqui é a quantidade de opções que eu tenho para escolher. Tá claro? Vamos para a segunda casa. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que em vez de ter as 10 opções, vamos pensar aqui. Posso usar o 0? O 0 está ok, porque eu não podia usar na segunda. Se eu quiser 0 aqui na segunda, não tem problema. O número continua existindo. Mas eu não posso repetir. Ele quer que os algarismos sejam distintos. Isso quer dizer que a quantidade de algarismos vai diminuindo a cada casa. Por quê? Se eu não posso usar o que estava na casa anterior, nem na outra casa, nem na outra casa que já passou. Então, eu vou sempre, a cada casa que eu passo, eu vou diminuindo uma casa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou escrevendo o número 239. Se eu usei aqui o número 2... Aqui eu não posso usar o número 3, o número 2, certo? Seguindo essa regra, se os 3 algarismos são distintos, esse número aqui, por exemplo, não vale. Se os algarismos são distintos, esses aqui também não vale, porque eu estou repetindo um. Esse não vale porque nós já falamos, né? Tem 2 algarismos. Então, valeriam apenas esses 2. Ó. Então, a gente vai diminuir a quantidade de números. Então, ao invés de ter as 10 opções, eu vou ter que tirar uma que eu usei na primeira casa. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse usado 2. Sobram apenas 9 opções. De novo, nos 10 algarismos que eu tenho para usar na última casa, eu vou ter que excluir 2. Por quê? Eu vou ter que excluir aquele da centena e vou ter que excluir o da dezena. Se eu excluo, por exemplo, aqui, vão sobrar 8. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8, 648. Tá ok? Vamos ao próximo. Quantos são os números de 4 algarismos formados apenas por algarismos pares? Eu quero 4 algarismos. 1, 2, 3 e 4. Então, tenho centena, dezena, unidade e unidade de milhar. Bom, eu tenho os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que ele diz o seguinte: quantos são os números de 4 algarismos formados por algarismos pares? Ele está me restringindo aqui os algarismos que eu vou usar. Então, na verdade, eu não posso usar qualquer um desses algarismos. Eu não posso usar o 1, não posso usar o 3, nem o 5, nem o 7. Só posso usar algarismos pares. Você vê que eu já nem coloquei o 9 aqui, que também não pode, né? Então, vamos à primeira casa. Ao invés de usar as 10, eu vou tentar olhar os pares. Tenho 0, 2, 4, 6, 8. Tem 5 opções. Mas lembra que na primeira casa eu não posso usar o 0. Então, ao invés de ter os 5 números pares, eu vou ter apenas 4. Na próxima, eu posso usar 0. Posso usar 0, 2, 4, 6, 8. Nota que ele não falou que os algarismos são distintos, porque se fosse distinto, eu ia ter que tomar esse cuidado. Então, sobraram aqui qualquer um dos 5. Aqui não tem restrição e aqui também não tem restrição. Se ele falasse que os algarismos eram distintos, tudo, eu ia ter a preocupação de ir diminuindo a quantidade, ok? 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 5 dá 100, 100 vezes 5, 500. Existem 500 números formados por algarismos pares. Perfeito? Vamos ao próximo.
Em uma competição de atletismo, participam 8 corredores. De quantas maneiras diferentes pode ser composto o pódio com os 3 primeiros colocados? Quando chegam os 8 corredores, vamos supor que eu tenho 8 corredores. A, B, C, D, E, F, G, H. Os 8 corredores apostaram a corrida. Qual pode ser o pódio? Eu posso ter o primeiro colocado, o A, segundo, o B, terceiro, o C. Ou eu posso ter o primeiro colocado A, o segundo C e o terceiro B. Posso ter o A, depois o E, depois o G. Se eu ficar aqui fazendo todas as possibilidades, quantos são os pódios possíveis? Ou seja, quando eu vou construir um pódio desse, que decisões eu tenho que tomar? Quantas ações eu vou realizar? Eu vou escolher o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Vou deixar aqui como exemplo. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Para escolher o primeiro colocado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opções. Para escolher o segundo colocado, vamos pensar o seguinte. Tem os 8 corredores. Por mais competente que o corredor seja, tem como ele chegar em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo? O que eu quero dizer é o seguinte, se o cara chegou em primeiro, vamos supor que esse cara aqui chegou em primeiro, não tem como ele chegar em segundo ou chegar em terceiro. Então, acaba que eu vou diminuindo os números de corredores. O que já chegou em primeiro, ele está fora das outras posições. Então, ao invés de ter 8 corredores aqui, eu tenho os 8 corredores menos o primeiro colocado. Então, vão sobrar 7. Quando chegar no terceiro lugar, dos 8 corredores, já um foi primeiro, o outro foi segundo. Então, não tenho mais 8, eu tenho apenas 6. Vamos fazer a multiplicação, tá certo? 6 vezes 7 dá 42. 40 vezes 8 dá 320. 336. Que é 40 vezes 8 dá 320. E 2 vezes 8 dá 16. Então, vai dar 336 resultados ou maneiras diferentes. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras? Bom, olha que problema diferente. Se eu tenho 6 cadeiras, não vai caber. Como é que as pessoas vão sentar nas cadeiras, né? Porque se eu pensar, a decisão é escolher quem vai sentar em cada cadeira. Vamos fazer uma tentativa aqui. Eu tenho que tomar 6 decisões. Quem vai sentar na cadeira 1, 2, 3, na cadeira 4, na cadeira 5, na cadeira 6. Sou um aluno aqui pensando numa estratégia. Bom, aqui tem 3 opções, aqui tem 2, aqui tem 1. Ué, ficou vazio? Não, mas e se esse cara quiser sentar lá na cadeira 5? Então essa minha montagem não ficou legal. Deixa eu apagar aqui. E se eu fizesse o contrário? Ao invés de tomar 6 decisões, de escolher quem vai sentar em cada cadeira, e se eu pensasse nas decisões de quem está sentando, das pessoas? Então, vamos pensar assim, a pessoa 1, ela vai escolher em qual cadeira ela vai sentar, a pessoa 2 tem que escolher em qual cadeira ela senta, e a pessoa 3 vai escolher em qual cadeira ela vai sentar. Quando a pessoa 1 chegou lá e estão as cadeiras, ela tem quantas opções para escolher? Ela pode sentar em qualquer uma das 6 cadeiras. Ela tem 6 opções para escolher de cadeira. Quando a segunda pessoa vai sentar, ela vai olhar lá as 6 cadeiras, só que a pessoa 1 já está em uma delas. Ela não vai sentar no colo, né? Certo? Então sobram 5 cadeiras. E quando a pessoa 3 chegar, vão ter 6 cadeiras e 2 estão ocupadas. Então vai sobrar 4 para ela escolher. Portanto, essa ficou a montagem. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 6, 120. Tudo bem? Vamos ao próximo. Uma prova possui 10 questões do tipo múltipla escolha.
com 5 alternativas cada. Então ele está dizendo o seguinte, tem lá a questão 1, aí tem lá A, B, C, D ou E. Aí o aluno vai marcar uma opção. Tem a questão 2, A, B, C, D ou E. O aluno marca outra opção, até chegar na questão 10. Vamos nos colocar na posição do aluno. Você é o aluno. Quantas ações você vai realizar? Quantas decisões você vai ter que tomar? Nota que eu não estou perguntando quantas opções você tem, estou falando quantas decisões. Você concorda comigo que a pessoa vai ter que tomar 10 decisões? Por que 10 decisões? Que opção eu escolho na questão 1? Qual eu escolho na questão 2? Na questão 3? Na questão 4? Na questão 5? Na questão 6? Na questão 7? Na questão 8? Na questão 9? E na questão 10. Quando eu vou escolher a questão 1, eu tenho 5 possibilidades. A, B, C, D ou E. Quando eu escolho a questão 2, eu tenho 5 possibilidades. Quando eu escolho a questão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tomo 10 decisões e em cada decisão eu vou escolher A, B, C, D ou E. Eu tenho 5 opções para escolher. Tá ok? Como nós falamos anteriormente, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, se você está multiplicando o mesmo número repetidas vezes, eu posso resumir tudo isso a uma expressão com potência. Nesse caso aqui eu não preciso calcular, que é uma potência muito grande, então você pode parar por aqui. Só para a gente ver, vamos fazer aqui na calculadora. Vou pegar aqui a calculadora, só para a gente ver como ficaria. Olha só. Vou colocar aqui no cantinho. 5 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 milhões, vou colocar aqui, 9.765.625. Você está vendo que realmente não compensa você chegar numa prova para chutar, né? Porque existem quase um número próximo de 10 milhões de possibilidades. Ok? Então, melhor estudar, né? Melhor estudar para uma prova dessa, certo? Próximo. As placas de veículos são compostas por 3 letras e 4 algarismos. Qual o total de placas diferentes que podem existir? Isso aí está no material, né? Você vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decisões. Primeira decisão é letra, letra e letra. Depois, algarismo, algarismo, algarismo e algarismo. Quando eu escolho a primeira letra, eu tenho 26 do alfabeto. Ele não falou nada sobre as letras ou sobre os algarismos. Então, se ele não deu nenhuma restrição, você tem todas as opções para escolher. Posso escolher qualquer letra aqui, posso escolher qualquer letra aqui. Assim como os algarismos, eu tenho 10 opções de algarismos. Do 0 ao 9 são 10 opções. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, olha lá. 26 vezes 26 vezes 26. 17.576. Quando eu multiplico por 10, é só acrescentar zeros. 1, 2, 3, 4. Porque eu multipliquei 4 vezes, né? Ou seja, 175.760.000 placas podem ser construídas. Tudo bem? Próximo. Dispondo dos algarismos 0 a 7, podemos formar números A de 4 algarismos. Quantos números de 4 algarismos eu posso formar? Bom, são 4 decisões. 1, 2, 3, 4. Quantas opções eu tenho na primeira casa? Eu só posso usar esses algarismos que ele deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas lembra que na primeira casa não pode ter o 0, concorda? Então, ao invés de ter as 8, eu tenho apenas 7.
Ele não falou mais nada, ele não deu nenhuma restrição. Não falou se não podia usar algum número em alguma casa, se tinha que ser diferentes. Então, você tem todas as opções nas outras casas. Então, tirando essa restrição natural, que é não usar 0 na primeira casa, nas outras você pode usar todas as opções. 8, 8 e 8. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, 2 a sexta, 512. 512 vezes 7, vamos ver aqui. 3.584 números de 4 algarismos que eu posso formar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se ele diz que os 4 algarismos são distintos, então quer dizer o quê? Que a montagem é a mesma, 1, 2, 3, 4 decisões, mas os algarismos são distintos. Então, na primeira casa, tem todas as opções, exceto o 0, 7. Quando chega na segunda casa, ao invés de ter as 8 opções, eu não posso repetir o que está na primeira casa. Então, das 8 opções, eu tiro uma, a que eu usei na primeira. Sobram 7. Aqui eu teria 8 algarismos, só que eu não posso repetir o da primeira e o da segunda. Eu tenho que tirar esses dois caras aí. Então, ao invés de 8, eu vou ter 6. E na última, eu não posso usar o da primeira, nem o da segunda, nem o da terceira. Então, dos 8 eu vou tirar esses 3. Vão sobrar 5. 7 vezes 7 dá 49. 6 vezes 5 dá 30. 1470. Ok? E a letra C. Eu quero números ímpares de 3 algarismos distintos. 1, 2, 3. 3 algarismos distintos. O que é um número ímpar? Note que ele não está falando que quer 3 algarismos ímpares. Ele quer um número ímpar. O número é ímpar quando o número tem a casa das unidades com algarismo ímpar. Por exemplo, 442 é par, porque o algarismo das unidades é par. Se eu pegar 443, é ímpar, porque termina com o número ímpar. Ou seja, para distinguir o número de par ou ímpar, você só precisa se preocupar com a última casa. Beleza? Vou apagar aqui. Então vamos lá. Na primeira casa, eu tenho 7 opções. Na segunda casa, eu teria 7 opções também. Tá ok? Porque eu não posso repetir a primeira casa. 7 opções. E na última, eu tenho, se você for olhar aqui, ó, eu já usei um na primeira e um na segunda. Sobram 6. Bom, essa ideia aqui está errada. Por que ela está errada? Ele quer que na última casa tenha um algarismo ímpar. Quando eu faço essa resolução, não estou levando isso em consideração. Então, vou fazer uma errada aqui. Vamos fazer outra tentativa. Centena, dezena, unidade. Uma das dicas que a gente dá na apostila é você não adiar dificuldades. Então, eu tenho duas restrições, duas dificuldades. Na última e na primeira. Qual a restrição que tem na primeira casa? Não pode ter 0. E na última, a restrição que eu tenho na última é que tem que ser um algarismo ímpar. Então vamos lá. Se eu só posso usar algarismo ímpar, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. Ok? Vamos para a primeira casa. Nota que ele quer que os algarismos sejam distintos. Então, além de não poder ter 0, não pode ter o algarismo das unidades. O que eu usei na unidade, eu não posso repetir.
Então, além de tirar o zero, eu tenho que tirar outro algarismo que eu usei na unidade. Então, ao invés de 7, eu vou ter 6. E quando chegar na dezena, tem duas restrições. Eu não posso repetir o algarismo da unidade e nem o algarismo da centena. Não pode repetir. Então, das 8 opções, eu vou tirar 2. Sobram, portanto, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4, 144. Tudo bem? Vamos ao exercício 12. Dispondo dos algarismos de 0 a 7, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Por que a gente está colocando essa situação que parece ser idêntica à outra? Vamos pensar aqui, ó. Existe uma situação aqui muito específica para esse caso, que é a seguinte. Vamos lá, eu vou fazer uma resolução primeiro desavisado. 4 algarismos. Se eu quero que seja par, eu estou dizendo que na última casa só pode ter 0, 2, 4 ou 6. Só me importa a última casa. Tudo bem? Na primeira casa, eu posso usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Mas espera aí, eu não posso usar 0. Ok? Mas tem a seguinte situação. Vamos supor que eu usei o 2 na última casa. Se eu usar o 2 na última casa, além de não poder usar o 0, eu não poderia usar o 2. Eu ia ficar com quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Só que olha uma coisa que pode acontecer. E se eu escolhesse usar o 0? Se eu usar o 0 na última casa, eu já tirei o 0 aqui. Aí eu teria quantas opções para escolher? 6 opções. Então você está vendo que o algarismo que eu escolho na primeira casa, ele pode ter uma quantidade diferente dependendo do que eu escolho na última. Então, quando acontece esse tipo de coisa, uma situação mais complexa, né? Você vai ter que separar em casos, igual aconteceu em um exemplo da apostila. Então, nós vamos pensar em 2 casos, exatamente isso, nesse tipo de situação. Quando você quer que na última tenha o 0 e ele não pode repetir, se você escolheu o 0 aqui na última, você já excluiu ele daqui automaticamente. Então, você tem mais opções, vai mudar o número de opções. Então, nós vamos pensar em 2 casos. Então, vamos separar aqui 2 casos. Ó. Considere 2 casos. Primeiro caso, eu tenho o último algarismo. O último algarismo é 0. E o segundo caso, o último algarismo não é 0. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4 opções. 1, 2, 3, 4 opções. Vou escolher lá a primeira, certo? Ou no primeiro caso, eu já disse que o último algarismo é 0. Então aqui eu tenho apenas uma opção. Vou escolher a primeira casa. Tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí, o 0 eu já usei. Então sobram 7 casas, 7 opções. Quando eu chego no próximo, das 8, eu tenho que tirar 2. A da última e da primeira. Então sobram 6. Quando eu chegar no próximo, das 8, eu tenho que tirar 3. O que eu usei na primeira, o que eu usei na segunda e o que eu usei na última. Então, das 8 tirando 3, sobram 5. Multiplique. 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 5, 210.
Então, existem 210 números pares de 4 algarismos diferentes. Terminando com 0. Agora falta o outro caso. O outro caso é que o último deve ser 2, usando só de 0 a 7, né? Esqueci de falar isso. 2, 4, 6. Eu estou dizendo que o último não é 0. Nos casos, eles têm que ser excludentes, ou seja, não pode acontecer de o que acontece em um repetir em outro. Você vai ver que são casos completamente diferentes. Tá? Eu tenho 3 opções na última casa, porque não tem 0 e nem tem número ímpar. Quando eu chegar aqui na primeira, lembra que eu tinha inicialmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não posso usar o 0, porque senão o número não vai ser de 4 algarismos. E tem outro algarismo ali, além de tirar um algarismo, que é o 0, eu tenho que tirar um que eu usei na última casa, que pode ter sido 2, 4 ou 6, certo? Por exemplo, vamos supor que foi esse. Então, ao invés de ter 8, eu vou ter apenas 6 opções. Quando chegar na próxima, dos 8, eu já tirei 2. Então, vão sobrar 6. E quando chegar na terceira casa, das 8 eu já tirei 3. Sobram 5. Tá ok? Então, 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 5 dá 180. 180 vezes 3, 540. Somando isso aí, 750. Existem 750 números pares, formados com os algarismos de 0 a 7. Pares distintos ainda, né? Próximo. Um automóvel comporta 2 passageiros no banco da frente e 3 no banco traseiro. Qualquer uma das 7 pessoas, dentre elas Pedro, que tem 5 anos de idade e, portanto, não pode sentar na parte da frente do carro, pode ser escolhida para entrar no automóvel. Calcule o número de maneiras distintas de lotar esse automóvel. Note que tem 7 pessoas e tem 5 posições no carro. Ou seja, 2 pessoas ficam de fora. Existe alguma restrição? Sempre a gente tem que olhar se tem restrição, porque a gente não pode adiar as dificuldades. Ele me deu a restrição do Pedro. Se o Pedro entrar no carro, ele não vai poder sentar no banco da frente. Então ele está me dando uma restrição. Só que se o Pedro não entrar no carro, aí não tem restrição nenhuma. Ou seja, você está vendo que as situações são diferentes e o número de possibilidades depende de alguma coisa? Então você tem que separar casos. Você vai ter que separar 2 casos. Se eu escolher o Pedro e se eu não escolher o Pedro. Se eu não escolher o Pedro, qualquer um pode sentar em qualquer lugar. Agora, se eu levar o Pedro para o carro, tem lugar que ele não pode sentar. Então o número de opções é diferente. Então vamos considerar esses 2 casos. Vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso. Pedro vai para o carro. No segundo caso, eu vou deixar o Pedro fora do carro. Então, eu estou considerando, eu vou calcular 2 casos, 2 possibilidades, 2 situações, né? Pedro não vai para o carro. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está aqui o Pedro, ó. O Pedro. Certo? Eu vou escolher, dessas 7 pessoas que estão aqui, eu vou escolher 5. Na verdade, o Pedro vai. O Pedro está garantido. Se o Pedro está garantido, eu vou escolher 4, certo? 1, 2, 3, 4 pessoas quaisquer. Então, vou ter que tomar decisões. Tá ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o banco da frente, primeiro banco da frente, outro banco da frente, tenho a posição de trás, primeira posição de trás, segunda posição de trás e a terceira posição de trás. Vou escolher a primeira posição na frente.
certo? Eu tenho 7 pessoas. Ou melhor, como o Pedro está garantido, né? O Pedro já está garantido. Eu já sei que o Pedro vai. Então, eu tenho 6 pessoas, certo? O Pedro não vai sentar aqui na frente. Se o Pedro não vai sentar aqui na frente, o que acontece? Eu vou ter que pensar nas outras pessoas. Então, eu tenho aqui 6 opções. Tudo bem? Se eu já escolhi aqui 6, a pessoa que sentou na primeira posição ela não pode sentar na segunda. Então, uma já foi. Sobram agora 5. 5 possibilidades. Tá? Agora tem o seguinte, e o Pedro? Ele vai sentar onde? Poxa, eu posso pensar em... o Pedro pode sentar aqui, aqui ou aqui, né? Tá certo? Então, o Pedro ele pode sentar em qualquer uma dessas 3. Então, vou considerar uma forma de resolver esse exercício é pensar nas 3 possibilidades. Se o Pedro sentar aqui, coloquei o Pedro aqui. Tirei o Pedro e já tirei a primeira. Então, não tenho mais 7, eu tenho apenas... E também um já sentou na... 2 sentaram na frente. Olha, esse e esse sentaram na frente. O Pedro já sentou ali na primeira posição de trás. Sobraram 1, 2, 3, 4. Já escolhi 4 dos 7, então sobram 3. Tudo bem? Certo? Mas aí você pode falar, professor, mas eu poderia também pensar no Pedro sentar aqui ou sentar aqui. Então vamos fazer essas 3 situações. Ok? Note que dá na mesma se eu multiplicasse por 3, mas eu vou fazer aqui os outros casos. Ó. Mesma situação aqui e outra aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, por que eu estou colocando 3 situações no primeiro caso? Porque como o Pedro vai sentar em algum lugar lá atrás, eu posso pensar nele sentando aqui ou nele sentar aqui. Tá certo? Então, o restante vai repetir, porque olha só. Eu tenho 6 opções para sentar aqui, 5. O Pedro já sentou aqui, ó. Sobram 4 e sobram 3. Ou o Pedro já sentou aqui, começo por ele. Sobram 6 aqui, 5, 4 e 3, porque vai diminuindo a que já foi usada em algum lugar. Quem já sentou em algum banco não vai sentar no próximo, certo? Então, multiplicando isso aí, note que as 3 multiplicações são iguais, que eu poderia multiplicar por 3, porque são 3 casos iguais, né? 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Pedro não vai para o carro. Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem o Pedro. Mas espera aí, o Pedro não vai, porque eu já considerei todos os casos lá no anterior em que o Pedro vai. Então agora eu quero considerar as situações em que o Pedro não está no carro. Então eu não tenho mais 7 pessoas para escolher, eu tenho apenas 6. Então eu tenho 6 no banco da frente, 5 no segundo banco da frente, 4, 3 e 2. Fazendo a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 360, 720. Como vai acontecer ou este, ou este, ou este, são casos diferentes, a gente vai somar. 0, 6 e 6 e 6, 18, 20. 2 e 3, 5, 8, 11, 18. Existem 1.800 formas diferentes de colocar essas pessoas no carro. Perfeito? Exercício 14. As letras em código Morse são formadas por sequências de traços e pontos, sendo permitidas repetições. Por exemplo, traço, 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 ponto,
é um exemplo de código. Quantas letras podem ser representadas usando exatamente 3 símbolos? Então, pensa aqui comigo, eu vou tomar 3 decisões quando eu faço um símbolo com 3 casas, né? Primeiro símbolo, o segundo e o terceiro. Sempre posso usar traço ou ponto, traço ou ponto, traço ou ponto. Então, quantas opções eu tenho para escolher? Ou traço ou ponto. 2 opções na primeira, 2 opções na segunda e 2 opções na terceira. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então a pergunta: quantas letras eu posso representar usando 3 símbolos? Eu posso formar 8 letras. Usando no máximo 8 símbolos. Note que o que ele perguntou aqui é diferente de usando 8 símbolos. Se ele perguntasse quantas letras usam 8 símbolos, seria mais fácil. Eu iria fazer 8 casas e iria contar. Mas quando ele fala em exatamente 8 símbolos, no máximo 8 símbolos, quer dizer que o máximo é 8. Mas pode ser 7, pode ser 6, 5, 4, 3. Então eu tenho que separar todos os casos possíveis, certo? Então pode ter um símbolo, 2, 3, 4, 5 símbolos, 6 símbolos, 7 símbolos ou 8 símbolos. Então, se ele tivesse perguntado só quantos números, quantas letras eu posso formar usando 8 símbolos, aí você sabe que você ia ter 8 casas e você ia ter para cada uma 2 opções. Só que quando ele fala que pode ter no máximo 8 símbolos, quer dizer que pode ter um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, então você vai ter que separar em casos. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Com um símbolo, uma decisão, tem 2 opções. Com 2 símbolos, 2 decisões, ponto traço, ponto traço. Ao todo, 4 opções. 3 símbolos, 1, 2, 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. De novo, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16. Com 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 5. 32. Com 6 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 2 ponto traço, ponto traço, ponto traço. 2 opções para cada um. Ou seja, 64 com 6 símbolos. Com 7 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. E 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, vai dar 256. Tudo bem? Ou seja, eu vou ter, ao todo, olhando todos os casos, 2 mais 4 mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, mais 256. Isso vai dar 510, fazendo essa soma. 6 e 8, 14, 18, 20, 26, 34, 38, 40. 9, 11, 17, 20, 21, vai 2. Então tem 510 possibilidades, usando no máximo 8 símbolos. E para finalizar,
Vai ser formada uma fila com 6 pessoas, dentre as quais Pedro e Ana. Já vem o Pedro de novo. Então eu tenho aqui 6 pessoas. Tem aqui a Ana e tem o Pedro. Certo? De quantas maneiras esta fila poderá ser formada? Então eu vou formar uma fila com 6 pessoas. Ana deve ser a primeira da fila. Então vamos lá, letra A. Eu vou formar uma fila com essas 6 pessoas. Então são 6 decisões. Quem vai ficar na primeira posição, quem vai ficar na segunda, na terceira, na quarta, certo? Na quinta e na sexta. Como a Ana deve ser a primeira, eu já vou tirar uma daqui. A Ana foi a primeira. Então aqui eu só tenho uma possibilidade na primeira posição. Ele não falou nada sobre as outras casas, então todas as outras pessoas eu vou colocando nas outras casas. Como já foi a Ana, sobram 5. Como já foi o primeiro e segundo da fila, das 6, sobram 4. Depois 3, 2 e 1. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120 possibilidades. Então dá para formar 120 filas colocando a Ana na primeira posição. B. Ana ou Pedro devem ser o primeiro da fila. Então, espera aí. Nós já temos que considerar 2 casos. Ou a Ana ou o Pedro. Você concorda que a resolução é a mesma? A Ana eu acabei de fazer. Então fica 1, 5, 4, 3, 2, 1. 120. E com o Pedro vai ser a mesma coisa. 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, se for o Pedro primeiro da fila, tem 120 opções. Ou se for a Ana, tem 120 opções. Então, se for um ou outro, são os 2 casos. 120 mais 120, 240 possibilidades. Ana e Pedro não devem ficar juntos na fila. Essa é uma das mais difíceis aí da lista, né? Eu não quero que a Ana e o Pedro fiquem juntos. Então, olha só, se eu for parar para pensar, existem várias possibilidades. Ana na primeira, Pedro na terceira. Ou Ana na primeira, Pedro na quarta. Ou Pedro na quinta. Ou Pedro na sexta. Quando existem muitos casos para você separar, às vezes é mais fácil você olhar o que você não quer. Por exemplo, ao invés de pensar em todas as situações que você quer, às vezes é mais fácil olhar a situação que você não quer. Porque se você pegar todas as filas possíveis e tirar aquelas que não prestam, vão sobrar o que você precisa. Então vamos tentar formar aqui. Vejamos todas as filas com Ana e Pedro. Todas que a Ana e o Pedro fiquem juntos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pensar aqui nos 2 como se fosse uma só pessoa. Eu quero os 2 sempre juntos, então eu vou colocar na fila sempre os 2 juntos. Se eu pensar os 2 como uma pessoa só, então onde um ficar, o outro vai ficar do lado. Então eu vou pensar como se fosse 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai pensar como Ana e Pedro estivessem colados um no outro. Quando você for mexer um, vai mexer o outro junto. Então é como se você estivesse considerando que fosse uma pessoa. Então é como se você estivesse fazendo o problema agora, como se estivesse contando 5 pessoas. Por quê? A Ana vai estar sempre junto do Pedro. Então os 2 vão juntos, é como se fosse uma pessoa só. Então ficaram 5 agora. Então na verdade eu vou pensar agora na minha fila como se tivesse 5 posições. Eu sei que uma delas é dupla, né? Mas o efeito é o mesmo. Estou pensando em Ana e Pedro. Certo? Então, vou escolher o primeiro. Eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. Tem 5 opções para escolher na primeira, 4 na segunda, 3, 2, 1. Ou seja, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Mas você pode falar, professor, mas aqui a gente colocou Ana, Pedro. E se fosse Pedro, Ana?
Então, vamos multiplicar por 2, né? Ou multiplica por 2 ou considera de novo aqui outro caso. Aqui seria Pedro Ana. 5, 4, 3, 2. Eu só estou mudando a ordem da Ana com o Pedro, porque a fila fica diferente, né? Se eu mudar os dois de lugar. Então agora eu fiz a mesma coisa com Pedro Ana. Pedro na frente, a Ana depois. Também vai dar 120 opções. Ou seja, você concorda comigo que eu tenho 240 situações, 240 casos que não interessam. Ou seja, exatamente o que eu não quero. Eu contei em quantas situações o Pedro e a Ana estão juntos. Tá certo? Agora eu vou ver qual o número total de filas que eu posso fazer. Vamos ver aqui. Total de filas. Vou contar o máximo que eu posso fazer. Tem 6 posições. Tem 6 pessoas. 6 na primeira. 5, 4, 3, 2, 1. Tem 6 na primeira. Na segunda, em vez de 6, uma já ficou na primeira, não conta. 5. Depois eu tiro a primeira e a segunda, sobram 4 e assim vai. Fazendo essa multiplicação aí, eu vou ter 720 possibilidades. Se dessas 720 eu tirar as 240 que não me importam, onde eu vou colocar isso aqui, rapaz? Vou deixar aqui para não confundir, né? Então, vou fazer bem aqui no cantinho, certo? 720 menos 240. 700 menos 200 dá 500. 520 tira 40, 480. Estou com o calculador aqui, ó. 720 menos 240, 480. Então existem. Você viu que eu usei aquela ideia do complementar, uma das dicas lá da apostila. Existem situações em que eu não quero. É mais fácil olhar o que eu não quero do que olhar o que eu quero. Então existem 480 possibilidades. Bom, como eu falei, essa apostila é um pouco puxada, né, para vocês, mas vocês vão ver na lista de atividades que vai estar mais o essencial, mais tranquilo. Mas é importante que vocês tentem fazer todos. Eu vou levar em consideração o que vocês tentarem fazer, independente de, mesmo que tenha erros, não tem problema. Você tentando fazer todos, isso vai ser muito importante. E aí, na próxima bateria de exercício, a gente vai repetir algumas coisas, tá? Para ficar tudo bem suave. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, pode colocar na lista que a gente vai procurar fazendo cada vez melhor para vocês. Ok? Bom, gente, até a próxima.